Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que já dá para a gente ir começando, e como vai ser gravado, quem entrar depois ou quiser assistir depois, né, pelo FPB, que tiver o domínio do FPB, vai conseguir ver direitinho. Tá tudo certo, né? O áudio dá para ouvir direitinho. Aqui tá tranquilo. Beleza. Então, acho que já dá para a gente ir começando, né? Bom dia mais uma vez. Obrigado por todo mundo que está entrando aqui agora e quem entrar depois para assistir o mini curso gravado. Não foi um horário muito bom, né? 9 da manhã. Todo mundo está dormindo ainda. Mas foi o horário que disponibilizaram para a gente, então espero que dê tudo certo aqui, que vocês gostem, e quem vier depois assistir a apresentação gravada também possa aproveitar. Então, vamos lá, né? Bom, primeiramente, queria gostar de se apresentando, né? Eu sou o Thales. E eu sou Nelly. Nós somos graduandos de Ciências Biológicas no IFPB Campus Cabedelo. E a gente também está atuando com pesquisa na área de animais silvestres, o que é algo inovador no nosso campus, e inédito também. Até então, a gente não tem linhas de pesquisa voltada a vertebrados, né? A gente tem um grande foco em invertebrados no nosso campus, e a gente está começando a trazer um pouco disso agora, essa novidade, né? Bom, a gente tem um projeto chamado PEPRAS, e nesse projeto a gente trabalha a pesquisa científica, então reabilitação, cuidado de filhotes, enriquecimento ambiental e também educação ambiental no nosso Instagram. E é esse projeto que a gente tem dentro do IF, a gente atua dentro das dependências do CETAS, do IBAMA. Então, esse nosso projeto, a gente tem essa parceria com o IBAMA, e lá dentro a gente também atua com outros projetos, como por exemplo a Operação Sapajos, que é um projeto que trabalha com macacos. Aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte, né? Começou a trabalhar aqui na Paraíba agora. Então, lá dentro a gente faz um leque de coisas que a gente vai trazer um pouco para vocês aqui. Então, espero também que quem estiver assistindo gravado, se tiver alguma dúvida do que a gente for falar, pode entrar em contato com a gente depois para falar, que a gente vai tá aberto, certo? Acho que tem uma pessoa tentando entrar. Não, depois se ela conseguir, ela entra. Tá, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental para animais, e é esperado, né, que com esse mini curso a gente possa trazer uma vivência direta para quem é estudante ou quem só é interessado na área mesmo, e conscientizar um pouco a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com os animais de cativeiro, né? Então, a gente como biólogo, ou seja a área que você estuda, independente de se você atua ou não com animais silvestres, todo tipo de animal tem direito a algumas coisas que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, eu espero que com esse mini curso a gente traga um pouco sobre isso, né? Muita gente sabe que maltrato dos animais é crime, isso e aquilo, mas a gente não sabe a fundo sobre isso, né? Então, dito isso, vamos começar a nossa apresentação, né?
Bom, para começar, a gente vai fazer uma diferenciação sobre o que são animais selvagens, o que é animal doméstico, porque o nosso foco, como eu falei, é estudar os animais selvagens, né? Então, a gente tem como animal doméstico, né, todo aquele bicho que, em algum momento da sua história natural, né, da história da evolução, sofreu um processo de mudança por interferência humana. Então, a exemplo, a gente tem o lobo, né, que foi domesticado, e hoje em dia a gente tem como resultado o cachorro doméstico. Já os animais selvagens, né, é todo aquele animal que se encontra na sua forma natural, né, que não sofreu nenhum processo de mudança por causa da humanidade. Então, dentro dos animais selvagens, a gente vai ter duas divisões, que são os animais silvestres, que é todo aquele animal que ocorre aqui no país, e a gente vai ter os animais que são exóticos, que são aqueles animais que não pertencem à nossa fauna. Então, muita gente escuta alguma coisa sobre aves exóticas. Muitas vezes acham que o termo exótico é comparado a coisa bonita, mas não, significa diferente, né? O que é de fora. Então, aqui, a exemplo, a gente tem na direita esse macaquinho amarelinho aqui, que é um macaco prego galego, que é um animal nacional, né? Sobretudo nordestino. E à esquerda a gente tem um babuíno, que é um animal que não ocorre aqui no Brasil. Então, a gente vai ter essa diferenciação e dentro dos selvagens a gente vai ter essas duas subdivisões. É importante lembrar que para um animal ser considerado doméstico, ele tem que ter no mínimo passado por um processo evolutivo, né, ao lado do ser humano. Então, não foi do dia para a noite que o lobo se tornou um cachorro, né? Então, a gente tem milhares de anos, né, para algum processo ser considerado domesticação. Então, a gente pegar um animal, pegar um papagaio, por exemplo, e criar, falando que ele é doméstico, que ele está domesticado, é um equívoco, né? Porque o processo de domesticação ele é algo longo, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. A gente tem no mínimo aí alguns milhares de anos de evolução e de mudança. Só um minuto, porque eu acho que está passando um carro de som aqui. Pronto, passou. Bom, e o que são setas, né? Antes de a gente começar a mostrar um pouco do nosso trabalho e mostrar um pouco do que a gente fez e faz, a gente vai explicar rapidamente sobre o que são setas. Bom, gente, como eu falei, a gente atua atualmente num setas, né? Então, a gente está no âmbito da pesquisa científica e trabalha com aqueles animais silvestres, né? Ou seja, o que eu falei, aqueles animais que pertencem à nossa fauna. E os CETAs, né, são os Centros de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Então, são as unidades que recebem os animais, tratam, fazem reabilitação dos animais silvestres, mas eventualmente também recebem espécies exóticas, né? São animais que são apreendidos de tráfico, resgatados, né? Ou então entregues ao poder público pela população, né? Alguém que cria um animal ilegal e acaba fazendo a entrega desse animal. E aí no CETAS vai ser prestado, né, esses serviços de identificação, marcação, triagem, reabilitação e o principal, que é a destinação desses animais. Então, esses animais são reabilitados, são cuidados e devolvidos para a natureza. Já aqueles animais que não podem retornar, né, seja por alguma incapacidade física, psicológica, por questão de habitat, ou está ameaçado de extinção, ou é um animal exótico, né, eles não vão encaminhados para soltura, eles são encaminhados para zoológicos, mantenedor de fauna, e outros empreendimentos assim que são regulamentados pelo próprio IBAMA, sabe? E aí a gente tem uma média de 50 mil animais por ano que chegam aos CETAs do IBAMA, né? Principalmente três grupos, que são as aves, os répteis e os mamíferos. E além dos animais que chegam apreendidos, né, do tráfico, a gente tem também animal que é atropelado, machucado, que chega muito debilitado, que é filhote, ou então que é muito idoso. E aí, como eu falei, depois do tratamento, ele recebe a destinação, que vai ser soltura ou ficar sob cuidados humanos permanente, né? E aí a gente tem uma média de a cada 10 animais que é tirado da natureza, só um sobrevive, só um chega ao destino final, né? Contribuindo assim para a diminuição dos animais na vida livre. Então, se, por exemplo, são retirados 100 papagaios da natureza pelo tráfico, só 10 vão sobreviver, né? Então, um dos fatores, além da questão de fragmentação de habitat, da caça, o tráfico ele também é algo que vem diminuindo as populações de animais. Bom, e para a gente começar a falar um pouco sobre o assunto real do nosso minicurso,
queria dar uma pequena introdução a vocês sobre como tudo começou, né? Sobre como toda essa preocupação começou. Então, lá pelo século XVII, um filósofo chamado Descartes, né? Acho que muita gente já ouviu falar, o René Descartes, que ele defendia uma teoria que chamava do animal machine, né? Em tradução livre era máquina animal. E ele sugeria que os animais eles eram incapazes de raciocinar ou de sentir dor e que toda a reação que o bicho tinha era reflexo de algum estímulo externo causado, né? Então, se você bate no animal, ele só vai sentir dor porque você está batendo, né? Então, tem que ter um estímulo externo para acontecer isso, né? Tem que ter um reflexo. Então, fora isso, os animais, né, não eram sencientes, não tinham necessidades, sensações. E essa ciência do bem-estar é bem recente, tem um desenvolvimento bem gradual, né, lá pela década de 60, e a gente sabe que provavelmente foi impulsionada por causa desse livro aqui, o Animal Machines, da Ruth Harrison e Rachel Carson. Então, esse livro ele foi publicado 4 anos, né, depois, ou seja, em 64, e ele trouxe um monte de... Ele expôs, né, um monte de prática que ocorria dentro dos animais de produção, né, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e naquela época era muito ignorado a questão do sofrimento animal. E aí, com a publicação desse livro, que foi considerado alguma coisa, um marco histórico, né, começou a levantar vários questionamentos sobre a forma que esses animais de produção eles eram tratados, né? Quando eu falo animal de produção, os animais que, por exemplo, as aves, bovinos, suínos, caprinos. E aí o Reino Unido, um ano depois, né, em 65, começou a desenvolver uma investigação que foi liderada por um professor chamado Campbell, e aí era para saber, né, sobre as condições desses animais. E aí é tanto que esse professor, né, acabou fazendo um relatório muito famoso chamado de Campbell Report, que nesse relatório constava várias recomendações que esses lugares, né, que tinham esses animais de produção, eles tinham que ter, né, para assegurar pelo menos o mínimo possível de bem-estar para esses bichos, meio que para evitar todo o sofrimento desnecessário, né? Porque a gente sabe que ao final o animal seria batido, mas não é por causa disso que esse animal tinha que sofrer enquanto ele estivesse vivo, né? E aí essas recomendações que foram feitas nesse relatório por esse professor ficaram conhecidas como as liberdades de Prempel, né? Então, eram coisas simples, né? Então ele recomendava que o espaço fosse disponível para o animal poder se levantar, poder se deitar, poder se higienizar, né? E aí, com o resultado desse relatório desse professor, foi criado aqui, esses nomes aqui super difíceis que vocês estão vendo, a Far Animal Welfare Advisory Committee, que era um comitê, e nesse comitê aí, eles começaram a monitorar o setor de produção animal. E aí, depois, né, de um tempo, o Reino Unido formalizou essas 5 liberdades, e atualmente a minha colega vai falar um pouco sobre essas liberdades, né, como elas ficaram definidas, mas eram coisas básicas, né, como uma liberdade nutricional, ambiental, sanitária, liberdade psicológica. E aí, desde então, né, desde que isso foi estabelecido, essas liberdades elas começaram a ser adotadas por vários profissionais, né, biólogos, veterinários, zootecnistas, para influenciar na prática do manejo dos animais, né, que não só envolve os animais de produção, como antigamente, mas agora também os animais de zoológico, os animais em laboratório. E aí, com base nessas 5 liberdades, né, que tem que ter um ambiente adequado, um lugar confortável para o animal viver. Assim, né, a gente considera que a gente tenta garantir condições mínimas de bem-estar para esse animal, porque nunca vai ser o limite, né? Nunca o animal vai estar 100% bem, nunca é suficiente. Então, a gente oferece condições mínimas, né? E aí, como foi estabelecida essas 5 liberdades, né, e começou a ser estabelecida nas organizações do mundo inteiro, começou a desenvolver um grande avanço na questão do jeito que os animais eram tratados, né? Não passaram a ser vistos como seres sencientes, né? Não eram mais vistos como máquinas, né? Como a teoria do Descartes, para evitar o máximo possível desse sofrimento desnecessário. Mas aí a gente entra num quesito. Será que só atender essas 5 liberdades basta para o animal viver bem? Então,
Quando a gente fala de bem-estar, a gente fala de muita coisa. O bem-estar de um animal indica basicamente como o animal está lidando com as condições em que ele está vivendo. Então, estar bem nutrido, confortável, seguro, capaz de expressar seus comportamentos, livre de situações desagradáveis, saudável, são bons indicadores de bem-estar. Mas não só isso, porque esse é um termo muito amplo, que envolve muitos elementos. Um desses elementos é justamente as 5 liberdades que Thales já citou. Passa aí, por favor. Então, quais seriam essas 5 liberdades? Livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor e doença, livre de medo e estresse e livre para expressar os seus comportamentos. Ou seja, livre de fome e sede. O animal ele tem o direito de ter livre acesso à água e alimentos saudáveis e apropriados para que tenha uma boa nutrição. É um direito dele. Livre de desconforto. O ambiente deve ser confortável, deve oferecer segurança, deve oferecer abrigo, para que o animal possa descansar. Livre de dor e doença. Exames de rotina, prevenção de doenças, assistência veterinária são fatores fundamentais para a manutenção da sua saúde. Livre de medo e estresse. O animal ele deve ser protegido contra qualquer tipo de violência, tanto física quanto psicológica. Ele não deve ser submetido a situações desnecessárias que causem desconforto, que causem medo, porque isso, consequentemente, causa estresse e afeta diretamente no bem-estar do animal. E livre para expressar seu comportamento. Ou seja, o animal ele deve se comportar naturalmente de acordo com a sua espécie. Isso demanda espaço suficiente, instalações adequadas e até mesmo uma interação social, principalmente para aqueles animais que são sociáveis, que vivem em bandos, em grupos, com parceiros, e principalmente para animais que estão em processo de reabilitação, porque isso é um fator fundamental para a sua sobrevivência. E assim, né, só para complementar, quando a gente vê na internet algum videozinho, algum meme com um macaco de roupinha, chupando um pirulito, algo do tipo, esse animal está sendo maltratado, né? É considerado maus tratos porque o animal ele não está expressando comportamento natural, né? Ele está sendo forçado, ele está sendo humanizado, induzido a fazer aquele comportamento que naturalmente ele não fazia. Então, coisas desse tipo são consideradas maus tratos. Então, por isso que às vezes as pessoas até acham que a gente é bem chato nisso, mas a gente se preocupa com os animais. Então, esse tipo de meme, esse tipo de vídeos engraçado, não é fofo, gente. Ah, o bichinho com a roupinha, fazendo alguns truques, dando beijinho. Isso não é coisa, isso não é saudável para o bicho, né? Então a gente tem essa visão, a gente sabe que aquilo não é legal. Então por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Se o animal está fazendo coisas que não faz parte do repertório do comportamento natural dele, né? Aquilo ali já pode ser considerado maus tratos. Então não é porque o macaco está mostrando os dentes que significa que ele está sorrindo. Aquilo dali é um comportamento natural, significa que o animal está com medo ou que o animal está na defensiva, pode atacar. Então, se o animal não está expressando comportamento natural, aquilo dali não é saudável para ele. Verdade. E a gente se questiona, né, se atender essas 5 liberdades é suficiente para o bem-estar, mas às vezes nem essas 5 liberdades são atendidas. Pois é, né? E aí a gente antes da gente falar um pouquinho sobre enriquecimento, eu acho massa falar dar um pequeno resuminho sobre a questão do estresse, né? A gente entrar no enriquecimento e ver os motivos do enriquecimento. É que eu vou falar bicho porque quando a gente fala animal, a gente também está incluído, né? No ambiente natural, né, os bichos eles têm a sua função, eles têm todo um feedback com o ambiente que ele vive. Então, cada comportamento que ele tem sempre tem alguma relação com o que ele está vivendo. E a gente, animal, em geral, né, incluindo a gente sofre de estresse, é algo natural, é considerado até uma forma de defesa do nosso organismo, né? Existe estresse saudável, estresse que não é saudável. Mas quando a gente vai falar dos animais, né, dos animais excluindo a gente, quando o animal chega a um certo nível de estresse, que não é saudável, ele começa a desenvolver alguns comportamentos que são anormais, né? Que a gente chama de estereotipia, que é aquele comportamento que ele não tem função aparente,
tem padrões invariáveis, repetitivos, mas que não tem nenhuma função aparente. Então, na natureza, a gente vai ter um animal que ele anda quilômetros e quilômetros. E aí, quando esse animal está restringido num ambiente menor, esse animal vai sofrer um determinado estresse pela falta do feedback do ambiente, né? Então, ele pode desenvolver esses comportamentos anormais, como começar a girar em círculo, começar a se machucar, se automutilar, se masturbar descontroladamente, enfim, vários comportamentos que não são saudáveis para ele. E não significa que um comportamento repetitivo do animal é algo exclusivo da estereotipia, porque, por exemplo, a gente vai ter animais que forrageiam bastante. Então, se a gente restringir esse animal num ambiente cativo, ele vai continuar desenvolvendo esse comportamento, mas de uma forma mais, como eu posso dizer, menos concentrada, porque o ambiente é menor. Então, o animal não vai... o gasto de energia acaba sendo menor, e aí o animal pode até acabar ficando um pouco inativo, né? Porque é aquilo que ele tem. Ele não vai ter aqueles estímulos que ele teria na natureza, de se esconder de um predador, de caçar, né? De ter que procurar alimento, de ter que ficar migrando. Então, se o animal não tem isso, ele vai ter ali toda a sua energia acumulada e começam a vir diversos fatores, né? E esses comportamentos anormais do animal não significa que ele desenvolveu agora, né? Não é algo que surge do nada, é algo que vai desenvolvendo. Então, por exemplo, se a gente tem um animal agora que tem uma certa estereotipia, por exemplo, no centro de triagem, a gente tem um macaco que ele tem a estereotipia de ficar se masturbando o tempo inteiro. Ou então de ficar com a boca no pênis dele o tempo inteiro. E isso não significa que esse animal desenvolveu isso do nada, né? Era um animal que era criado em casa como um animal de estimação e sabe-se lá as condições que esse animal vivia, né? Então, ele acabou desenvolvendo essa estereotipia e quando chegou aqui a gente reparou, né, que ele tinha essa estereotipia. Não significa que surgiu agora, né? Significa que esse animal já veio com isso desenvolvido. Então, é um pouco bem complexo da gente identificar. Então, para a gente saber se é um tipo de estereotipia mesmo, a gente precisa pesquisar, analisar e entender o animal. Mas, em resumo, o estresse acaba sendo, o estresse negativo, né? E esses comportamentos anormais acaba sendo o principal foco da gente trabalhar enriquecimento, né? Que é o foco do nosso encontro aqui hoje. Bom, então, o enriquecimento, ele também é um elemento fundamental que ajuda a otimizar o bem-estar desses animais. Mas o que seria o enriquecimento ambiental? Bom, é uma ferramenta ou uma forma que a gente tem para mudar o ambiente, né, para modificar o ambiente daquele animal, de forma que estimule os comportamentos naturais, os instintos desse animal, e também, muitas vezes, que acabe contribuindo para amenizar esses comportamentos anormais, esses comportamentos de estresse, de estereotipia, como o Thales falou. Então, no geral, é algo que vai nos ajudar a melhorar o bem-estar do animal, principalmente dos animais cativos. E aí existem 5 tipos de enriquecimentos: alimentar, físico, sensorial, cognitivo e social. O enriquecimento alimentar basicamente, o intuito do enriquecimento alimentar é basicamente oferecer o alimento de uma forma diferente do habitual. E, gente, às vezes a gente escuta assim, o enriquecimento ambiental, e pensa que é algo tipo muito grande, mas coisas simples, coisas muito simples podem se tornar um enriquecimento. Se você tem um cachorro ou um gato em casa, por exemplo, e a comida deles fica, o potinho de comida fica sempre no mesmo lugar, e você decide mudar de lugar e põe em outro canto, isso já é um enriquecimento, porque já é algo diferente do que ele sabia que existia, é uma quebra na rotina, entendeu? Já vai fazer com que ele tenha que procurar o seu alimento. E, tipo, isso é um enriquecimento, olha só que interessante. Então, basicamente, o enriquecimento alimentar é isso, é oferecer o alimento de uma forma diferente do habitual, e dependendo do animal, dependendo do objetivo, existe um certo nível de dificuldade nesse processo. Aqui a gente tem 2 exemplos. O primeiro é uma larva de tenébrio dentro do ovo. O tenébrio é um inseto, também conhecido como bicho da farinha em alguns lugares. E a larva dele é muito utilizada na alimentação de alguns animais, principalmente na pesca também, como isca. E aqui o animal que receber esse enriquecimento, o tenébrio faz parte da sua dieta, mas não é um alimento que é oferecido rotineiramente. Então, só o fato da gente oferecer isso naquele dia foi um enriquecimento.
Para isso, a gente colocou dentro de uma casca de ovo, nessa estruturazinha de plástico, assim, só para ter mais coisas, para chamar mais atenção, para rolar mais uma interação, mas o foco era o enriquecimento alimentar com o Teneb. No outro lado, a gente tem uma garrafa PET, né, com frutas dentro. E, assim, normalmente o enriquecimento, ele sempre tem um foco maior numa parte, por exemplo, aqui nessa garrafa PET, o enriquecimento foi alimentar, mas também foi cognitivo. A gente vai falar mais na frente. Normalmente os enriquecimentos eles se classificam em mais de um, mas tem um foco específico. Então aqui foram frutas dentro de uma garrafa para um primata, né, para um sagui. Eu vou falar dele mais na frente, mais especificamente. E o objetivo também era oferecer o alimento de uma forma diferente, mas com um certo nível de dificuldade. E é muito importante ressaltar nessa parte do enriquecimento alimentar que o animal, na verdade, o animal ele não é obrigado a fazer nada que ele não queira, né, a interagir, ele não é obrigado, a gente não deve insistir. Então, no enriquecimento alimentar, parte do alimento deve ser oferecido no enriquecimento e a outra parte deve ser oferecida normalmente, onde ele já receberia de toda forma, porque se ele não quiser interagir, ele não pode simplesmente ficar com fome só porque ele não quis participar de uma atividade. Então, ele tem que ter o direito de interagir ou não e de se alimentar para garantir uma das 5 liberdades do seu bem-estar. Só antes de passar, deixa eu responder uma dúvida aqui que o Certo. João Carlos colocou, que alguns psitacídeos chegam a arrancar as próprias penas em cativeiro e seriam casos de estereotipia? Sim. A gente tem a automutilação, a gente tem vários estágios de estereotipia que a gente classifica. Então, tem algumas estereotipias que são comportamentos naturais, né? Por exemplo, na vida livre, o papagaio ele teria a manutenção das suas penas, né? Ele ia fazer a limpeza. E aí, isso é meio que uma mania, né? Tem pessoas que, por exemplo, que sofrem de toque ou enfim, de outros transtornos assim compulsivos, que desenvolvem algumas manias, por exemplo, estalar os dedos muito. Então, a gente sabe que isso é estresse concentrado, né? Então, por exemplo, manutenção de penas é um comportamento natural do bicho, mas ele está num nível tão grande de estresse que ele começa a fazer aquilo repetitivamente e começa a fazer mal a ele. Então, não tem nenhuma função, não tem para que ele tá arrancando as penas dele, mas é uma forma dele desprender a energia dele e meio que, quando a gente tá ansioso, por exemplo, a gente rói unha, né? A gente faz algumas coisas assim que não tem muito sentido, mas que, de certa forma, entre aspas, alivia. Quando a gente vai falar de bicho, isso não é uma coisa boa, né? Porque isso vai deixar mais estressado ainda e vai afetar a saúde do bicho. Então, tem alguns que arrancam a pena, tem alguns que se machucam ou que machucam outros, tem bicho que fica regurgitando e engolindo de volta, ou comendo as próprias fezes, como eu falei, girando em círculo, vocalizando, gritando desesperadamente sem parar. Então, todo esse comportamento que é anormal e que não tem função, né, que a gente sabe que não tem nenhuma função, e que aquilo ali é anormal e repetitivo, desconfiado que seja uma estereotipia assim. Pois é. E aí a gente vem para o segundo tipo de enriquecimento, que é o enriquecimento físico. Então, basicamente, o objetivo desse enriquecimento é estimular a atividade, né, a atividade física e a interação com o espaço. Ou seja, no enriquecimento físico a gente oferece obstáculos, oferece abrigo, esconderijos, e é basicamente qualquer mudança que a gente faça no meio ambiente, que a gente faça no ambiente, né, no recinto do animal, que ele possa utilizar. Então, se você coloca galhos para uma árvore que empoleira, então, para uma árvore empoleirar, isso é um enriquecimento físico. Se você coloca, nessa segunda imagem, por exemplo, a gente tem tubos de acrílico e tubinhos de rolinho de papel higiênico. Isso é um enriquecimento físico, porque sem isso, sem eles, o lugar seria apenas uma caixa vazia e não teria nada para o animal. E a partir do momento que a gente oferece essas coisas, a gente oferece um enriquecimento, porque oferece abrigo, oferece esconderijo, oferece um ambiente novo para o animal explorar, e tudo isso enriquece. Na terceira imagem, a gente tem um balanço feito de tronco e cordas, né, para grandes felinos, e é possível perceber que eles estão descansando tranquilamente, ou seja, esse foi um enriquecimento físico que ofereceu abrigo, que ofereceu segurança e conforto para o animal. Então, qualquer mudança física que a gente faz no ambiente, no recinto, é um enriquecimento. Mas a gente tem que se atentar a um detalhe. O enriquecimento, ele é uma novidade. É algo que vai chegar e que vai sair. Ou seja, é temporário.
Se eu pego esse balanço e deixo no recinto, deixo por muito tempo, ele fica lá, ele passa a fazer parte da ambientação do recinto, que já é uma coisa diferente. A ambientação é algo fixo que fica lá, que faz parte do recinto do animal. O enriquecimento não. O enriquecimento é temporário. Ele não pode cair na rotina, porque se ele cai na rotina, ele perde esse efeito tão mágico que tem. E aí o terceiro tipo de enriquecimento é o sensorial. Então, como o nome já diz, né, a gente vai estimular os sentidos dos animais. Todos os sentidos, seja paladar, visão, olfato, audição e tato. Ele pode ser realizado com vários tipos de ferramenta, então com elementos visuais chamativos, com sons diferentes, com cheiros diferentes, texturas, sabores, tudo que estimule o animal, que estimule todos os sentidos dele. No caso dos aromas, por exemplo, é algo que é mais comum, é importante saber que nem todos os aromas são eficientes, né? Nem todos funcionam. Cada produto ele tem a sua propriedade específica, e varia muito também do animal, da espécie, nem sempre o que funciona para um vai funcionar para o outro. A gente tem um exemplo da canela, que é uma substância muito estimulante e acelera o metabolismo do animal. Então, se a gente tem, por exemplo, um animal que está num recinto que não explora, ele fica sempre no mesmo lugar, e a gente quer trabalhar essa parte, então a gente passa a canela, espalha a canela no recinto, nas partes que pretende que ele interaja, e ele vai, dependendo do animal, se funcionar, ele vai interagir, vai explorar, e isso é muito bacana. Se você tem um animal que é mais agitado, está assim, mais estressado e quer acalmar, utiliza a camomila, que tem propriedades relaxantes e sedativas. Então, assim, são infinitas possibilidades, mas sempre tem que ter um estudo, sempre tem que entender a espécie, o indivíduo e o que vai funcionar para cada um. E a gente tem um enriquecimento cognitivo, né, que é para estimular essa parte mais intelectual do animal. E eles são como pequenas tarefas, pequenos problemas que o animal precisa resolver para conseguir ter acesso à sua recompensa, né, o alimento que está lá dentro. Então, aqui a gente tem, no primeiro exemplo, um primata, né, com uma garrafa que tem alimento dentro. Ela foi oferecida virada, né, para cima. E aí a gente tem uma madeira no meio que faz com que esse produto tenha mobilidade. E o animal ele precisou entender que ele teria que virar a garrafa de cabeça para baixo para que o alimento pudesse sair e assim ele pudesse se alimentar. Então, isso demandou um pouco de raciocínio da parte dele. Isso foi um enriquecimento cognitivo. Na segunda imagem, a gente tem uma ave com o seu alimento oferecido num saquinho de papel, onde ela vai ter que rasgar, né, para que o alimento saia e ela possa comer. E na terceira imagem, a gente tem um macaco, também com um coco aí, o coco está bem fechadinho, provavelmente deu trabalho para pôr as coisas ali dentro, mas com certeza não vai dar trabalho para ele conseguir quebrar isso aí em menos de alguns segundos e conseguir a sua recompensa. Tudo isso são pequenos desafios, pequenos problemas, como vocês podem ver, que fazem parte do enriquecimento cognitivo. E é interessante falar, né, na questão desse macaquinho aqui, que esse é um macaco prego, Sapajos libidinosos. É muito comum a gente usar esse tipo de enriquecimento para quando esse animal está em reabilitação. Então, por exemplo, a gente está trabalhando na reabilitação de alguns macacos pregos, e aí é tanto que um colega nosso trouxe alguns cocos lá do Maranhão para a gente estar trabalhando com esses animais. Por quê? É importante a gente estimular o cognitivo desses animais aqui para a gente saber se eles têm condições mínimas de poder sobreviver na natureza. Isso aí que esse animal está fazendo, por mais que pareça simples, tem toda uma história por trás. Se a gente for comparar o estado, assim, é um dos macacos mais inteligentes, né? Os macacos daqui da América, do Novo Mundo, eles são considerados, entre aspas, assim, os mais inteligentes, né? Então, esse macaco está num processo evolutivo tão avançado que a gente pode comparar o estado que eles estão aí ao estado do ser humano quando estava na Idade da Pedra. Por quê? Porque esse animal, ele já consegue fazer o uso de ferramentas. Então, pensa bem, gente. Acho que alguém já assistiu o Planeta dos Macacos, deve ter visto aquilo dali. Não está muito longe de acontecer, não, tá? Esses macacos aí, os macacos pregos, eles usam ferramentas para abrir comidas duras, tipo coco,
algumas nozes, esses alimentos duros em geral, né, que precisa abrir para ter o que tem dentro. Então, eles pegam pedra, pegam seja o que for, outro coco, e batem até abrir, fazem de bigorna, sabe? Aquela coisa assim. Tem uma estrutura lisa, e ele bate no chão, então ele pega uma pedra e bate nesse coco até abrir. Então, os animais estão, esses macacos estão fazendo uso de ferramentas muito semelhante a gente, né, a nossa história de ser humano, quando a gente estava lá na Idade da Pedra descobrindo. Quem sabe o próximo passo é descobrir o fogo, né, controlar o fogo. Enfim, são animais incríveis. E esse enriquecimento aí que ele falou, né, para ele abrir o corpo dentro, o animal sabendo fazer isso, a gente sabe que, claro que tem outros fatores, mas o mínimo é saber que esse animal na natureza conseguiria sobreviver e se alimentar muito bem. Então, por isso que é tão importante a gente estimular esse comportamento do animal. Quando ele está em cativeiro, que não vai para a soltura, é também importante a gente estimular esse comportamento, porque, inclusive, tem vídeos de macaco pegando pedra e quebrando o vidro de recinto e tacando nas pessoas. Então, ele está em cativeiro, ele não vai precisar abrir um coco para se alimentar, porque ele tem a frutinha cortada ali. Mas esse comportamento não vai deixar de existir no animal. Ele tem que ter uma forma de expressar esse comportamento, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é oferecer os meios seguros e mais naturais possível para ele exercer isso, né? Para não acontecer nenhuma tragédia. É verdade. Na verdade, todos os enriquecimentos são muito importantes, tanto para o animal que está em reabilitação, quanto para o animal que vive em cativeiro, porque garante uma das 5 liberdades, que é expressar seu comportamento natural, visto que o enriquecimento estimula esses sentidos. Então, o último enriquecimento que a gente tem é do tipo social, e como o próprio nome já diz, visa os hábitos sociais da espécie, ou seja, a socialização de um indivíduo com outros indivíduos da sua espécie. Isso é muito importante, principalmente para animais que são sociáveis, que vivem em bandos, né, no caso dos macacos, dos primatas, que é muito comum, que vivem com parceiros. E, de novo, principalmente no caso daqueles animais que estão em reabilitação, porque isso vai ser algo essencial para o seu futuro, né? Para quando eles forem soltos, para a sua sobrevivência. No caso dos macacos, por exemplo, que vivem em bando, existe uma hierarquia, cada um tem o seu papel e existe um cuidado muito grande entre os indivíduos. Então, a partir do momento que eles socializam entre si, eles conseguem firmar esses laços e desenvolver esses cuidados, esse comportamento que é natural. Se o animal é privado disso, ele simplesmente fica perdido. Talvez ele até nem consiga se desenvolver, sobreviver normalmente Eita, meu Deus, desculpa, gente. Se o animal, que é sociável, é privado dessa socialização, ele futuramente pode ter muitos problemas. Foi isso que eu quis dizer. E para complementar, não só, o que você falou, não só indivíduos da mesma espécie, mas também que desenvolvem relações harmônicas, né? Que dividem ambiente, tipo, na natureza, eles dividem o mesmo ambiente. Sei lá, pode ser duas espécies de primatas diferentes, ou, por exemplo, algumas aves e mamíferos, então animais que têm uma relação harmônica no ambiente natural. Sobre isso que ela falou de ter problemas, né, quando é um animal social com outros da mesma espécie e tá sozinho, a exemplo, vou usar o exemplo desse psitacídeo aí que arranca as penas. Então, o psitacídeo é um bicho monogâmico, né, é aquele bicho que encontra um parceiro e passa com esse parceiro a vida inteira, só fica com um parceiro, e eles vivem em bandos, né, são animais sociais. E quando a gente cria um bicho sozinho numa gaiola, primeiro que ele não vai estar, né? Ele vai estar numa gaiola, não é o ideal, mas quer dizer, não é ideal ele estar dentro de uma casa, né? Porque é um animal silvestre, como eu falei. Para ser doméstico tem todo o processo de domesticação. O animal tem que ser dependente do ser humano. Então, gato e cachorro são animais dependentes da gente, né? Então, se a gente, por exemplo, solta um gato no meio do mato, ele vai saber se virar muito bem, ele vai ter algumas vantagens, porém, ele não faz parte da fauna selvagem. Ele vai causar um desequilíbrio, né? Ele vai comer passarinho, vai comer lagartixa, vai comer inseto. Então, assim, vai causar um desequilíbrio. E aí, voltando ao tema, né? Não é um animal doméstico, né? É um animal selvagem e que vive em bando. Então, você tem um bicho desse sozinho. Muita gente fala, mas ele é muito apegado ao dono. Ele se apega, é o meio dele recorrer, né? Porque é um animal que precisa de outro ser para interagir. É igual ao ser humano, né? Se a gente ficar sozinho por muito tempo, a gente surta, a gente enlouquece. Por mais que tem gente que diga, não, eu gosto de ficar sozinho, sou solitário, mas não tem essa. A gente é sociável, e a gente viver sozinho, a gente acaba ficando insano, começa
a perder noção da realidade. Exatamente. Então, gente, agora que vocês já viram toda essa parte mais teórica nessa linda manhã de sexta-feira, vamos aprender o foco, né, do nosso mini curso, vamos aprender aí a idealizar e montar um enriquecimento. Let's go? Bom, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, para a gente começar a fazer o enriquecimento, a gente tem que entender o motivo da gente estar querendo fazer aquilo. Então, a gente precisa de um objetivo para fazer o enriquecimento. Não é simplesmente, eu achei isso aqui legal, vou botar para esse bicho. A gente tem que pensar se aquilo vai ter alguma função para ele, o que a gente quer chegar. Então, se a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente precisa ter uma tese, né, uma hipótese, na verdade. A gente precisa ter uma hipótese. Eu acho que se eu colocar esse enriquecimento aqui, vai acontecer isso com esse animal. Se você não vai fazer uma pesquisa, você quer fazer só por rotina, só quero fazer isso para o animal se divertir, para o animal desprender energia. Mesmo assim, você precisa ter um objetivo e saber onde você quer chegar, né? Então, vamos perguntar, o que a gente pretende desenvolver com essa atividade, né? Eu quero que o animal, o animal ele vive muito num lugar só, eu quero que ele passe a explorar mais. Esse animal está muito quietinho, eu quero que ele brinque mais, eu quero que ele saia para procurar comida, eu quero que ele se exercite mais, é um animal muito sedentário. Então, a gente precisa ter um objetivo, né? A gente tem esse objetivo, a gente precisa entender. Será que esse bicho, ele é paradinho assim, é quietinho assim, porque ele tá mal ou porque naturalmente ele ficaria assim na natureza? É um bicho mais quietinho. Será que o bicho não está explorando o ambiente porque na natureza ele é mais quietinho ou ele não está explorando o ambiente aqui comigo porque ele tá mal? Então, para isso, né, tendo um objetivo, a gente tem que estudar a espécie que a gente escolheu. Né? Então, vou pegar esse exemplo aqui de um cachorro do mato. Então, eu tenho um objetivo que eu quero que o cachorro do mato, ele tá muito paradinho, tá muito quietinho. Eu quero que ele dê mais uma passeada pelo recinto, eu quero que ele forrageie mais, que ele brinque mais, porque ele tá muito inativo, tá muito parado. E aí eu tenho esse objetivo que eu quero que ele, né, se mexa mais, se passeie mais um pouco. E aí, para isso, eu vou ter que estudar a espécie, né? Então, volta ao que eu falei. Será que esse animal ele tá quietinho assim porque naturalmente ele é mais quietinho ou porque tem alguma coisa errada aqui com ele? Então a gente tem que saber se o animal ele é mais ativo de dia ou de noite ou de madrugada ou quando está amanhecendo, quando está anoitecendo. Se é um bicho que ele vive mais sozinho, se é um bicho que ele vive em bando. O que é que esse bicho come? Se come carne, se come fruta, se come os dois. Como ele come, se ele caça, se ele pega alimento que está no chão. Enfim, né? Onde esse animal ocorre também é importante saber. Se é um animal que vive mais em floresta, se é um animal que vive mais em savana, em ambiente mais aberto. Então, se é um animal que é mais territorialista, que tem aquele zelo pelo ambiente que ele vive, se é um animal que explora muito, ou se é um animal que vive sempre no mesmo lugar, não migra, não passeia, não faz nada. Então, a gente tem que entender a espécie, né? O segundo passo é estar ciente das necessidades daquela espécie. E aí, para isso, a gente vai recorrer à ciência, né? Artigo científico, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, livros, tudo que for fonte segura e científica, né? Não é a gente coloca assim no Google, Wikipédia, comportamento de cachorro do mato. Não é assim que a gente vai estudar e entender sobre o animal, né? A gente tem que ir atrás de pesquisas, coisas que deram certo, coisas que deram errada, hipóteses que foram comprovadas. Então, por exemplo, Nelly falou que a canela ela tem determinadas propriedades e é estimulante para determinados animais. Então, como é que eu sei disso? Alguém já testou isso, alguém estudou isso, alguém testou isso e viu que dava certo, né? Então, além da gente estudar o que pode ou não dar certo, a gente tem que dar a espécie. E aí eu volto mais alguma coisa. A gente tem que saber o comportamento da espécie natural e também do indivíduo que a gente quer fazer a atividade. Então, por exemplo, eu sei que cachorro gosta de fazer xixi para marcar território, né? Por exemplo, cachorro doméstico. Ele gosta de fazer xixi para marcar território com a perninha levantada assim, numa parede. Isso é um comportamento da espécie. Mas será que aquele indivíduo que eu quero trabalhar, ele tem esse comportamento natural da espécie ou será que ele tem algumas particularidades? Ele faz xixi sentado? Então,
vai ter o comportamento que a espécie faz naturalmente e aquele indivíduo ali vai ter a sua particularidade. Então, todo indivíduo tem essas diferenças, né? A gente pode estar com os mesmos animais, mas cada um vai ter uma personalidade diferente, vai ter um jeito de reagir aos estímulos diferente. Então, cada um tem seu jeitinho. E é por isso que a gente tem que se dedicar aos trabalhos científicos e procurar em fontes seguras, né? Fontes confiáveis. Só para me dar mais um exemplo, eu trabalhei com um gato do mato que, em teoria, usar certos enriquecimentos, como, por exemplo, orégano ou erva de gato, funcionava para a espécie. E foi testado com o indivíduo e não deu certo. Ou seja, nem tudo aquilo que está padronizado para uma espécie significa que vai funcionar para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que ter uma noção, uma base do que funciona, né? Saber um pouco sobre a espécie, conhecer a espécie que a gente vai trabalhar, mas sempre em mente que aquilo dali pode ser diferente. E aí, como a gente sabe disso, né? Como é que a gente vai saber se funcionou ou não, se deu certo ou não, se o animal aproveitou ou não? Se você, por exemplo, está fazendo algo de rotina para o animal, muitas vezes você não tem essa preocupação de coletar dados, né? Então, você fez um enriquecimento, só observa ali se o animal interagiu ou não, e é por isso aí. Mas se você tem algum objetivo, né, alguma pesquisa, é um animal que está muito mal, então eu quero trabalhar com esse animal para ver se dá uma melhorada no comportamento dele. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma coleta de dados para comparar se está tudo certo. Então, isso aqui entra em outro assunto, mas a gente estuda o comportamento do animal, como eu falei, eu vejo lá se o animal, quais comportamentos o animal desenvolve ali em determinado tempo, e aí eu aplico uma atividade para ele, e aí eu vou analisar, né, se o comportamento dele mudou com essa atividade. Então, por exemplo, a gente tinha um animal que era muito ansioso, e aí a gente quis saber se as atividades de enriquecimento podiam diminuir a ansiedade desse bicho. Então, o que a gente fez? A gente observou esse animal antes, né, viu que ele era ansioso, a gente aplicou atividades para ele, durante a atividade e depois da atividade a gente observou novamente esse animal e viu que com essas atividades, né, o animal acabou ficando menos ansioso, porque o tempo que ele passava ficando ansioso e fazendo comportamento sem função, ele passou a gastar esse tempo na atividade que a gente oferecia. Ou seja, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que o animal mudou o comportamento? Porque a gente tinha essas observações. E aí, para isso, a gente usa esses 3 tipos, né? Eu vou falar só para ficar claro para vocês, mas não é algo que alguém precisa saber, né? Porque só se quiser fazer uma pesquisa científica mais a fundo. Então, a gente tem esses métodos aqui de observação, né? O método de registro, que a gente coleta os dados comportamentais. Então, a gente tem esse ad libitum, onde a gente anota o que a gente acha importante, né? Então, eu coloquei um enriquecimento para o bicho lá e vou anotar só o que eu acho importante. Ele rasgou a caixa de papelão que eu coloquei para ele. Ele fez xixi para marcar território nessa caixa. Então, eu anoto aquilo que eu acho importante. A gente tem uma amostragem chamada animal focal, onde a gente observa um indivíduo, ou então um casal, um grupo, por um determinado tempo que um comportamento acontece. Então, por exemplo, eu quero saber quantas vezes por dia um macaco prego tem uma estereotipia de ficar se mordendo. Então, eu vou lá, sento com esse animal, começo a observar. A cada vez que esse animal começar a fazer esse comportamento, né, ele começar a se machucar, a ter essa estereotipia, eu começo a anotar. E aí vai chegar um momento que eu vou ter que tabular esses dados e chegar em alguma média, algum parâmetro, né, para me saber que aquilo dali, de fato, é um comportamento anormal e se o enriquecimento vai ou não diminuir aquilo. Então, ele fazia 50 vezes por dia essa estereotipia. Comecei a aplicar enriquecimento e ele passou a fazer só 30 vezes por dia esse comportamento. Então, esse tipo de coleta de dados, né, vai focar só quando aquele evento acontece, né, ou por um tempo determinado. E aí a gente tem o scan, né, que estamos chamando de varredura, que a cada intervalo do tempo a gente escaneia o que o animal está fazendo. Então, por exemplo, eu estabeleço um tempo de 5 minutos. Eu coloco uma atividade para o... Eu vou dar um exemplo mais fácil. Eu tenho um cachorro. Eu coloco um enriquecimento para esse cachorro. E aí eu boto, sei lá, eu vou observar esse cachorro por 1 hora. E aí a cada 5 minutos, de 5 em 5 minutos, eu vou observar o que esse cachorro está fazendo. Então, eu coloquei lá uma caixa super embalada com carne dentro para esse cachorro, né? Algo que chama a atenção dele. Então, a cada 5 minutos, eu vou ficar observando o que esse animal está fazendo, né? Ver se ele está interagindo, tudo.
independente do animal estar interagindo ou não, eu vou ter que observar o que é que ele está fazendo nesses 5 minutos, certo? Então, é um método que é bem mais usado e também pode ser usado os métodos juntos e, né, não necessariamente cada um separado, mas é mais para a gente poder avaliar numa pesquisa a alteração de um comportamento dentro da atividade, entendeu? É um pouco mais complexo para entender e tem que ir mais a fundo, mas só para dizer que são os métodos que a gente tem de coletar esses dados. Se a gente, por exemplo, oferece o enriquecimento e quer saber se isso vai ou não modificar e se está dando certo, né? Para otimizar os comportamentos desse animal. E aí, a gente chega na parte da escolha dos materiais. Então, a gente tem duas opções: os materiais artificiais e os materiais naturais. Mas quando e como usar cada um, por que utilizar? Bom, qualquer coisa se torna enriquecimento, né? As possibilidades são infinitas. Então, principalmente na parte dos materiais artificiais, tudo é muito útil. Mas a gente tem sempre que pensar no nosso objetivo, né? No animal e no nosso objetivo. O que é que eu quero? Onde é que eu estou? O que é que eu vou usar? Se você está trabalhando com um animal zoológico, e que vai permanecer lá, você pode usar e abusar dos materiais artificiais, por exemplo. Se você está num centro de reabilitação e está reabilitando aquele animal para uma futura soltura, então é essencial que você trabalhe apenas com materiais naturais, porque é o que o animal vai encontrar na natureza. Eu não posso pegar essa caixa de ovo e oferecer para um animal que está sendo reabilitado, porque quando ele for solto, ele não vai encontrar uma caixa de ovo no meio do mato, mas ele vai encontrar troncos, folhas, frutas. Por isso que é tão importante ter clareza no seu objetivo, no que você está fazendo. Aqui a gente tem dois exemplos. Esse primeiro enriquecimento com a caixa de ovo, acho que é até misto, na verdade, porque tem uma caixa que é artificial, mas tem folhas que são naturais, mas a maior estrutura é uma caixa, né, de papelão, então é um enriquecimento artificial que foi oferecido para o animal, que tinha muitas sementes, passas, cheiros também dentro, tudo que estimulasse a interação daquele animal. Já o segundo foi oferecido para um animal em processo de reabilitação. Então, foi tudo natural. A gente pegou a flor do coqueiro, colocou pequenos pedaços de carne dentro, acho que Thales vai falar dele mais para frente, e ofereceu para o animal. Então, no momento da escolha dos materiais, é muito importante ter clareza nisso, no seu objetivo, onde você está e o que você quer fazer. Então, vamos lá. Exemplos de materiais artificiais. Como eu falei, tudo se torna enriquecimento. Então, caixa de papelão, seja caixa de sapato, caixa de ovo, caixinha de leite, rolinho de papel higiênico, que ganha em disparado aí nos enriquecimentos. Todo mundo já fez um enriquecimento de rolinho de papel higiênico para um bicho. Garrafa PET, tubinhos de acrílico, cordas, pneu, mangueira, até aqueles brinquedinhos de criança, aquelas bolas de encaixar as peças, tudo isso se torna enriquecimento, tudo isso é aproveitado. Na parte dos materiais naturais, a gente vai ter tudo que é natural, né? Tronco, folha, galho, coco, frutas, sementes, pedras, tudo isso. Tudo a gente se adapta e consegue oferecer um material interessante para o animal. Até um exemplo, por exemplo, se você tem um pet em casa, você pega um rolinho de papel higiênico que sobrou, coloca petisco dentro, coloca alguma coisa que o animal gosta e que você não dá sempre, por exemplo, sei lá, alguma carnezinha, algum petisco, e você dá. Isso já é um enriquecimento para o bicho. Até o fato de o animal todos os dias come fruta cortada. Você dá uma fruta inteira, você dá uma banana inteira, aquilo já se torna enriquecimento para o animal. É algo que quebra a rotina dele, sabe? Então, quando o Nelly fala que é muito fácil fazer enriquecimento, é porque realmente é muito fácil mudar a rotina do animal e quem sabe, fazer até ele feliz. É verdade. E aí chegou a hora de aplicar o seu enriquecimento, né? Então você fez lá, montou tudo bonitinho, vamos aplicar. O que vai acontecer? É muito importante que você idealize uma atividade que o animal tenha capacidade de desenvolver. Então, por isso que é muito importante você conhecer o seu indivíduo, aquele animal que você está trabalhando. A gente não pode, por exemplo, deixa eu ver, tem ave que não voa, ou tem, sei lá, um macaco que não tem um braço. Sempre tem alguma coisa que pode haver, né, alguma coisa que acabe causando um certo impedimento, uma certa lentidão no animal.
E isso tudo tem que ser levado em consideração para que a sua atividade seja acessível, né? Não adianta você colocar uma atividade que vai ser impossível, porque aí você não vai ter resultado. Então, tudo tem que ter um certo nível de dificuldade, mas que não pode ser impossível. E aí, quando você está num ambiente cativo, você percebe que ele, por mais que ele tente se assemelhar o máximo possível com o ambiente natural, né, dependendo dos casos, ele não vai ser igual. Ele sempre vai ter suas diferenças. Assim como os animais que você vai trabalhar também vai ter particularidades diferentes dos comportamentos da espécie. Ou seja, quando você vai idealizar um enriquecimento ambiental, você tem que levar tudo isso em consideração. Você tem que levar em consideração o animal que você está trabalhando, o local que você está e o que você tem disponível, o que você pode usar e estratégias de se adaptar. Às vezes, a gente, por exemplo, quando a gente trabalhou no zoológico, né, a gente tinha acesso a muitos materiais, e tudo virava enriquecimento. E aí, quando a gente foi para outro lugar, foi uma coisa assim, que a gente começou a trabalhar com algo mais escasso e aí a gente teve uma certa dificuldade até conseguir se adaptar e desenvolver muitas coisas para os animais. E assim, né, como ela falou, um bicho de zoológico, por exemplo, você pode usar qualquer material artificial, né, contanto que seja seguro, não tem problema você usar. Mas se a gente pega um bicho que vai para a natureza e a gente, por exemplo, dá uma caixa de papelão, aquilo ali o animal não vai encontrar na caixa de papelão quando ele for solto, né, quando ele estiver vivendo no ambiente natural. Aquilo não faz parte da natureza. Ou então, sei lá, por acaso um animal foi reabilitado, a gente dava enriquecimento com caixa de ovo, e aí quando esse animal foi solto, por alguma obra de destino, ele acabou chegando perto de uma cidade, ele encontrou uma caixa de ovo no lixo e foi lá revirar, achando que, né, porque ele estava acostumado com aquilo. Então, acaba sendo um pouco mais restrito, né, para a gente trabalhar com bicho que vai para soltura, porque a gente tem que oferecer só materiais naturais. E às vezes acaba sendo difícil, por exemplo, a gente montar algo muito bem elaborado com material artificial, né? Por exemplo, a gente precisa fazer uma bola de cipó, uma toca, a gente precisa colocar um monte de galho, depois tirar um monte de galho no outro dia. Então isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Não pelo fato de ser natural, mas pelo fato de ter que ser muito seletivo para se trabalhar com animal que vai para soltura. Pois é. E aí, oferecido o material, chega a parte da observação, né? A parte da interação do animal e da sua observação. Nesse momento, é muito importante você tomar cuidado para não chamar a atenção do bicho, para não assustar ele, para não tirar o foco dele, tá? Esse momento é o momento do foco dele com a atividade que foi oferecida. Então, na hora da observação, você tem que levar em conta alguns fatores. O poder de escolha do animal é a primeira coisa, assim, o primeiro quesito que você deve considerar, que é justamente essa história de ele tem o poder de escolher o que ele quer fazer, tá? Então, ele tem que escolher se ele quer interagir, quando ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. A gente não pode insistir. O horário também. Por isso que é muito importante, como o Thales falou, estudar a espécie, estudar o seu indivíduo, porque não adianta eu oferecer um enriquecimento de meio-dia para um animal que tem hábitos noturnos, porque naturalmente nesse horário ele já estaria menos ativo. Então, de repente, se ele não interage com o seu enriquecimento, o problema nem foi o seu enriquecimento, foi só porque você não se atentou a esse detalhe. E saber o que pretende observar. É muito bonito, né? Quando a gente faz o enriquecimento e entrega lá pro bicho, fica todo bom observando tudo. Eita, jogou para cima, rasgou, fez tudo. Só que você tem que ter muita clareza no que você quer observar, no seu objetivo. Se você oferece um enriquecimento de forrageio, por exemplo, para o animal, e ele está lá fazendo de tudo, menos forrageando, você tem que se atentar a isso, porque esse é o seu objetivo. Tenha clareza no que você quer, no que você pretende observar. E a gente também tem umas regrinhas do que não fazer, né? Que é essencial. Então, não interagir com o animal. Gente, esse é o momento de interação entre animal e enriquecimento. Você tem todo o tempo do mundo para interagir com ele, se for o caso, mas não naquele momento. Então, não faça barulho, não faça nada que chame a atenção do animal, não fique visível, porque ele pode querer dividir a atenção entre o enriquecimento e entre você, e aí ele não vai ter uma boa interação, não vai ter um bom desenvolvimento, porque ele vai ficar nessa de olhar para você, de olhar para o enriquecimento e não saber o que fazer. E também tem questão de animais que são tímidos, eles não interagem na presença de humanos.
Então, às vezes, você tem que sair ou se esconder para que ele possa interagir. E também não insistir, né? Entra assim, muito no poder de escolha do animal. A gente não deve insistir. O animal ele não é obrigado a fazer nada que ele não queira. Ele tem o poder de escolha. Ele faz apenas o que ele quiser. E aí, nessa parte de não ficar visível, de ir embora, a gente também tem que se atentar. Se você está trabalhando com material artificial, é muito importante que você observe para que não cause nenhum acidente. Então, você oferece o enriquecimento e fica lá de olho, porque de repente o animal pode interagir uma parte do enriquecimento que não era para interagir. Ele pode ingerir uma parte que não era para ingerir, pode acontecer algum acidente, alguma coisa do tipo. Então, a observação nesse momento é muito importante. Se você está com o material natural, já é mais tranquilo. Você pode simplesmente oferecer, sair, voltar depois de um tempo, ver se o enriquecimento está revirado, se foi mexido, e aí você vai saber se ele interagiu ou não. E agora a gente tem alguns exemplos do que a gente fez para mostrar para vocês. Bom, agora a gente vai dar uma analisada aqui em alguns enriquecimentos que a gente fez. A gente tem enriquecimento de 5 tipos. Eu queria deixar claro também que tudo que a gente usou aqui e falou, também você pode fazer na sua casa com seu cachorro, com seu gato, com sua galinha, sua vaca, seja o que for. Então, serve para qualquer tipo de animal. Vamos lá conferir alguns exemplos. Bom, aqui nesse primeiro exemplo, deixa eu carregar aqui. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem um sagui, né, um saguizinho, um filhote de sagui. Esse animal sofreu um acidente muito grave, com choque, com trauma, com lesão, com muita coisa para um filhote. E aí ele passou por uma amputação, perdeu o braço. E a gente sabe que macaco é um bicho adaptado a viver no alto, a viver pendurado, né? E esse animal, infelizmente, não conseguia, né? Ele chegou sem mexer nenhum dos membros, e aí depois de 6 meses de cuidados, ele começou a mexer os membros, né? Começou a querer se pendurar, escalar, mas ainda com muita dificuldade. E aí foi oferecido esse tipo de enriquecimento aqui, foi um enriquecimento físico. O objetivo desse enriquecimento era fazer com que esse animal se exercitasse, se movimentasse. Isso aqui foi um balançozinho. Foi bem baixinho o balanço, né? Mas o objetivo era que o animal entrasse no balanço, sentisse a sensação de ficar pendurado, né? Porque era algo que ele não conseguia fazer. E deu super certo. O animal conseguiu entrar. Não foi de primeira. Ele teve bastante dificuldade. Eu tentei mais de uma vez com esse enriquecimento, mas acabou dando certo, né? A gente também tem que observar isso. Não é porque você botou uma vez o enriquecimento e o animal não interagiu que significa que o animal não gosta ou que não funciona, né? Então eu tentei mais de uma vez com esse daqui e acabou dando certo, né? Mais pra frente tem um exemplo para vocês que às vezes o animal tem medo daquele enriquecimento, ele não sabe o que é, desconhecido, né? Então ele acaba tendo medo. E aqui, vejam que ela adorou, estava aqui deitadinha se balançando no balanço dela, muito linda. E aqui um videozinho dela entrando, né? Eu coloquei algumas coisas, claro, para chamar a atenção dela. Então, tinha semente, tinha algumas coisas assim dentro do balanço para ela, né, estimular mais ainda a entrada dela. E no final deu certo, ela entrou e adorou esse balanço. Eu observei bem de perto isso aqui, porque era um animal deficiente, então ela podia cair desse balanço, podia se machucar. Então eu fiquei bem focado mesmo observando, né? Não podia colocar e deixar ela lá se virar. E como ela era um animal que estava recebendo cuidados, ela não tinha esse medo de interagir na presença do ser humano, né? Tá dando para ver direitinho aí o vídeo? Espero que sim. Qualquer coisa, alguém fala Deu isso, não sim. tiver. Beleza. Essa saguinha aqui é a Choquita. E hoje em dia, a Choquita, né, ficou em reabilitação durante 6 meses e hoje em dia ela está no zoológico, recebendo os cuidados melhores. Ela não foi para a natureza porque, como eu falei, ela amputou um braço. Então, né, um macaco sem braço na natureza é um macaco morto, né? E ela ficou com algumas sequelas neurológicas, então ela tinha convulsões. Então é um bicho que não sobreviveria de jeito nenhum na natureza. Mas é um animal maravilhoso, muito curioso, né? A gente sabe que o primata, o macaco, tem isso de ser muito curioso. E essa curiosidade levou ela a gostar desse balanço, desse enriquecimento e aprender a se pendurar, né? Ter essa sensação de ficar na altura, né? Tudo bem que era um balancinho baixo, mas só do fato dela não estar no chão, dela ter esse movimento de balanço e tudo mais, é algo natural para o animal, né? Porque é um macaco. Muito bonitinha a Choquita.
Aqui a gente tem um exemplo de enriquecimento alimentar, que foi feito com tamanduá mirim. Então, esse tamanduá chegou filhote, ele não sabia de nada, né? Normalmente, as mães ainda vão ensinar tudo que ele tem que fazer, os comportamentos. E aí a gente utilizou os enriquecimentos para isso, para estimular os seus instintos. A gente tem um exemplo de um enriquecimento alimentar com o cupinzeiro, que é a principal forma de alimentação desses animais, onde a gente conseguiu estimular esse sentido de caçar, de comer. Ele aprendeu direitinho, foi solto, né, foi para soltura, e a gente, aqui nesse segundo exemplo, a gente tem um registro de quando ele foi solto, né, assim que ele foi solto, e a primeira coisa que ele fez foi buscar alimento, foi buscar os cupinzinhos ali do jeito que a gente ensinou, e a gente sabe que esse animal vai conseguir se desenvolver tranquilamente na natureza porque ele aprendeu direitinho. Então, o enriquecimento é muito essencial, né, para animais em reabilitação por causa disso, porque ajuda, auxilia a ensinar essas. Para filhotes, por exemplo, a gente consegue ensinar o que eles teriam que fazer na ausência da mãe. Para animais adultos, a gente consegue estimular esses instintos que já existem. E também, gente, às vezes, se você oferece um enriquecimento e não tem um resultado, às vezes não ter um resultado também é um resultado, tá? Nem sempre o animal vai interagir, como o Thales falou, mas é sempre muito importante tentar. Esse exemplo aqui desse tamanduá é incrível, é até emocionante, porque era um bichinho pequenininho que não sabia de nada, né, tomava leite, e aprendeu, graças ao enriquecimento, aprendeu a se alimentar. E aqui, como o Nelly falou, muito lindo, vou até rodar mais uma vez o vídeo dele, quando ele foi solto na natureza, comendo sozinho. E é um bicho aí que a gente sabe tranquilamente, né, que tá fora de perigo, né, é um bicho que aprendeu, de fato. Bom, aqui o enriquecimento, outro enriquecimento, isso aqui foi para um cachorro do mato. Como eu falei, às vezes o animal acaba tendo medo do enriquecimento. Essa espécie aqui, o cachorro do mato, né? Ele é um bicho mais arisco, mais medroso, mais assustado. E aí eu coloquei esse enriquecimento aqui do tipo alimentar. Então, peguei um pouco de fruta, de outros vegetais, espetadinho aqui nessa flor do coqueiro. E fiz também na versão de carne, né? Ele é um animal onívoro, então ele come tanto vegetais quanto carne. E aí aqui a gente colocou uns pedacinhos bem pequenininhos de carnes escondidos para que o animal ele procurasse, tivesse que arrancar a carne que estava espetada ali, né? Porque na natureza esse animal ele forrageia, ele caça pequenos invertebrados. Então esse aqui foi um filhote também, um filhote que está em reabilitação. E para a gente quebrar essa rotina do animal receber o alimento, né? Já cortadinho inteiro, a gente dá essa dificultada, mas é uma dificuldade assim que o animal consegue comer, sabe? Então a gente vai estimulando esse comportamento dele. No caso dessa daqui, é de procurar pelo faro e de conseguir se alimentar, né? Uma comida oferecida de forma diferente. Não sei se vai dar para ver, porque ela é muito rápida e muito assustada. Ó, ela dando uma observada na área, tentando pegar a carne e sempre bem assustada. Deu para ver? Deu sim. Essa é a Lobita. A Lobita é nossa raposinha do coração, que está lá em reabilitação. Um animal que chegou para a gente com 2 semanas de vida. É um animal que não tinha nem dente, não tinha nem aberto o olho ainda. Bem filhotinha mesmo. Muito, muito, muito filhotinha. E aí a gente descobriu que esse animal estava com a pata quebrada, com várias fraturas nos ossos. E a gente designou que esse animal não sobreviveria, né? E aí, graças aos cuidados e reabilitação, esse animal está aí crescendo saudável, vivo e sendo trabalhado para que ele possa voltar para a natureza, né? Ainda é incerto, mas está sendo planejado aí um trabalho de reabilitação para esse bicho. Agora a gente tem um exemplo de um enriquecimento cognitivo que foi feito para um coati. Aqui a gente utilizou uma semente de xixá, não sei se vocês conhecem, mas é essa coisinha preta aí, que está aberta, mas que ela é bem fechadinha. É muito fechadinha, é muito boa também, como material natural, tá? Pra gente fazer enriquecimento, é bem legal. E aí a gente colocou sementes, colocou mel, colocou aromas, coisas muito que estimulassem, né, o interesse do animal. A gente conseguiu colocar dentro dessa semente e ofereceu para que ele conseguisse abrir. E esse animal, ele tem um olfato muito sensível.
Então, os cheiros, principalmente, são algo muito estimulante que despertam muito o interesse do animal. Eles são muito táteis também. Então, às vezes, algo que a gente demorou minutos para elaborar é destruído em segundos, mas isso é muito bom. E aí a gente ofereceu esse enriquecimento para esse animal e deu super certo, né? Ela abriu tudo, lambeu tudo, interagiu e foi maravilhoso. E aí entra naquilo que a gente falou. Vejam que sempre um enriquecimento pode estar ligado ao outro. Então, o objetivo desse era que ela usasse o olfato dela, né, que é cheio de terminações nervosas, que ela conseguisse abrir, usar as garras para, né, ela se virar ali, ela dar o jeito dela de abrir e conseguir a recompensa que estava dentro. Então, a gente tinha esse principal objetivo, que era ela usar do raciocínio dela para poder abrir e tirar o que estava dentro, mas também a gente tinha algo que ia estimular o olfato dela, a gente tinha algo que estimular o paladar dela. Então, vejam que, apesar do foco principal ser um, sempre pode estar ligado para outro, né? Nunca, não precisa estar isolado. É mesmo. Então, a gente Aqui, teve três tipos, desculpa. A gente teve três tipos, né? No caso, sensorial, alimentar e cognitivo. Mas aqui, a com gente, foco no cognitivo. Desculpa. aqui a gente tem um exemplo que, inclusive, a pessoa que acho que a pessoa em destaque é uma pessoa muito especial, a Isabel Milena, estudante de zootecnia. Esse gato no mato aqui tinha muitos problemas de ansiedade. Então, esse aqui da esquerda, a Isabel Milena fez com canela, né? Milena, quer falar um pouco sobre esse enriquecimento que você fez? Pode ligar o áudio aí se quiser. Eita, licença, então. Bom dia a todos. Parabéns, meninos, pela iniciativa. Muito importante. Bom, né? Era um animal, né? Como Thales falou, que estava fazendo um trabalho, né? Ele também com ele. E aí, né, para estimular, né, ele a esses comportamentos naturais, a gente usou esse tubinho acho que era de papel, né? Um tubinho de papelão para ele com canela dentro. Então, colocou lá e ele interagiu super bem, né? A gente pode ver. E observar que ele está fazendo os comportamentos naturais dele, né? Que é importante. E aqui na direita também, né? Que você ofereceu a carne para ele comer devagarinho. Era um animal que comia muito ansioso. Ele tinha muitos problemas para se alimentar. Então, se colocasse a carne lá, ele ia comer desesperadamente. E aí, esse enriquecimento aqui lindo que Milena fez, uma guirlanda cheia de carne espalhada por ela. E assim o animal foi tendo uma maior dificuldade de pegar o alimento, né? E foi comendo devagarinho. Uma quebra na rotina também, na forma que o alimento era oferecido para ele. E eu trabalhei com esse bicho aqui durante uns 3 meses, eu acho. E no final do trabalho a gente notou que o animal estava menos ansioso para interagir com seres humanos. Ele era um animal que foi criado em casa, então ele teve essa dependência, ele teve esse imprint com o ser humano, né? Então ele achava que o ser humano era parte do grupo social dele. Então ele tinha essa coisa de querer interagir com seres humanos, né? Mas é um animal selvagem, então machucava, né? Era um animal grande que tinha garras, tinha dentes. E aí ele sofria muito porque ele tinha muito essa ansiedade de querer estar com pessoas, né? Como se fosse um gatinho. E aí a gente começou a colocar bastante enriquecimento, bastante atividade. E a gente viu que a gente ocupando ele com atividades, né? Ele não ia ter tempo para ficar tão ansioso sofrendo por seres humanos. Ele continua gostando e querendo contato com pessoas, mas é um animal que se tornou bem menos ansioso. Tinha uma bióloga que fazia um trabalho com ele de comportamento que é chamado de condicionamento, né? Que é algo mais complexo, eu não vou entrar aqui no assunto, mas que ela dá comandos a esse animal, faz alguns comportamentos, por exemplo, algo que ajuda para avaliação veterinária, enfim, algo também dentro do comportamento animal, mas que ela viu uma certa diferença, que o animal ficou mais calmo, ficava mais relaxado. Então, esses enriquecimentos aqui, esse animal aqui é um dos principais exemplos de que enriquecimento muda sim comportamento, né? Não muda 100%, mas dá uma otimizada. Pois é. E aqui a gente tem um exemplo de enriquecimento tipo sensorial para um cachorro do mato também. O que a gente fez? Oferecemos uma caixa cheia de substrato de serrapilheira e embaixo dessa serrapilheira tinham coisas para chamar a atenção do animal. Então tinha ovo, tinha insetos, tinha comida. Era um filhote que estava em reabilitação
Ele nunca tinha tido contato com o substrato, foi a primeira vez. E o intuito desse enriquecimento foi estimular essa parte do forrageio, porque essa espécie ela tem muito o costume de andar muito, de forragear muito. São animais que se alimentam de animais fossoriais, que são aqueles animais que vivem dentro da terra, né, embaixo da terra. Então, do substrato. Então, forragear é extremamente importante para a sobrevivência desses bichos. E a gente conseguiu estimular esse comportamento através do enriquecimento. E ele também interagiu bastante e foi muito bacana. Pronto, esse aqui é um pouco especial. É um enriquecimento feito para um beija-flor. E eu coloquei aqui como exemplo de enriquecimento, mas chega um momento que esse enriquecimento ele deixa de ser uma novidade para o bicho. Por quê? Reabilitar beija-flor é algo muito, muito complexo ainda. É pouco estudado, a gente tem poucos resultados. E é um bicho muito frágil, muito delicado, né? Aves, em geral, são bichos que podem morrer de estresse. E o beija-flor, a gente sabe que é aquele animal que voa por horas e horas e que vai de flor em flor. E aí, quando a gente tem esse bicho no cativeiro, como é que a gente faz para trazer um monte de flor para esse bicho se alimentar? E aí, geralmente, né, as pessoas colocam água com açúcar assim, numa varanda para chamar a atenção dos beija-flores. Eles até vêm, mas aquilo não significa que o animal vai se alimentar daquilo, né? Então, a gente prepara um néctarzinho, a gente coloca alguns outros suplementos, né? Tem toda uma receita lá. E para chamar a atenção desse bicho, como a gente vai alimentar ele? A gente não pode pegar ele na mão assim e dar o alimento na boca dele, né? Porque quando a gente soltar, o bicho já está morto de estresse, né? Não dá para a gente segurar o bicho. E é muito frágil, muito delicado, a gente pode até machucar ele. E aí o que foi feito? Foi colocado a substância na alimentação dele dentro de uma seringa e foi rodeado de flores que tem no ambiente que esse animal vive para chamar a atenção dele, né? Então, por mais que tenha um néctar dentro da seringa e tenha o cheiro, né, de néctar e tudo, isso chama a atenção dele. Aquilo não é natural para ele. Então, essa aí foi a forma mais natural que a gente encontrou de oferecer o alimento para esse animal. Então, meio que isso era a única forma que a gente conseguiu de alimentar ele, mas ao mesmo tempo foi um enriquecimento, né? Foi algo oferecido de forma natural e que era uma novidade para o animal. Ele se alimentou desse jeito, o animal ficou bem e conseguiu para a soltura. Antes de testar essa técnica, a gente perdeu muito beija-flor, né? Porque a gente colocava lá o alimento e o animal não comia, né? Então, e acabava morrendo, ficava fraco. E aí, depois que foi testada essa técnica aí, a gente viu que era para ter sido um simples enriquecimento, mas que acabou dando certo e é algo aí que vai salvar a vida do bicho e o bicho vai se alimentar direitinho. Então, esse aqui foi um dos enriquecimentos alimentares que eu mais gostei de ter feito e de ter criado, porque foi algo que foi muito eficaz, era para ser uma atividade simples, mas que acabou virando protocolo e salvando a vida desse animal, e vai funcionar, assim, espero, para todos os outros que chegarem, né? Hoje em dia esse bicho aí já foi solto, já vivendo a vida dele. Agora a gente tem mais um exemplo de enriquecimento alimentar com Joelma, né? A gente nomeou ela assim. A gente tem aquele enriquecimento que eu falei no começo, né? A garrafa. E o que a gente fez? Bom, primeiro, essa garrafa, eu fiz vários furos nela. Primeiro eu pensei, o que eu quero fazer e para qual animal, né? Eu quero oferecer essa garrafa como um enriquecimento alimentar e também cognitivo para um sagui. Então, eu fiz vários furos na garrafa, numa medida que a pata desse animal conseguisse passar tranquilamente para que ele tivesse acesso ao alimento. Depois que eu fiz os furos, eu lixei todas as bordas para que não ficasse nenhuma pontinha de plástico, nada que pudesse machucar o animal, porque, veja bem, é um material artificial, mas que foram tomados todos os cuidados para que não acontecesse nenhum acidente. Depois eu cortei as frutas muito pequenininhas, também num tamanho suficiente que passasse no furinho que foi feito. E aí a gente ofereceu para ela, né, uma forma diferente do habitual. O alimento, a outra parte do alimento foi oferecido normal lá na bandeja, mas ela nem quis, na verdade, ela quis logo interagir com o enriquecimento. E aí era cognitivo porque ela teve que entender que tinha que colocar a patinha dentro do furo para conseguir pegar, ou tinha que virar a garrafa até que o alimento caísse, enfim, ela tem que dar um jeito de conseguir ter acesso àquele alimento. E aqui no meio, a gente tem ela com o amendoim.
E você pensa, poxa, é um simples amendoim, uma casca, mas é um enriquecimento, porque aqui a gente está estimulando esse sentido de descascar o amendoim, né, de descascar o alimento, de conseguir se desenvolver com coisas que ela teria na natureza. Então, independente de ser um animal que está em cativeiro ou que está em reabilitação, a gente tem que estimular esses comportamentos naturais do animal, né, para que ele mantenha essa essência. E tudo isso foi, na verdade, ela é meu xodó, porque ela interage com tudo que a gente faz. E é muito bom fazer enriquecimento para ela. Esses resultados são sempre positivos também. Sagui, macaco é um bicho muito curioso, né, cara? Uhum. E essa saguizinha aqui, Joelma, como Nelly batizou, é um bicho que ela tá sozinha num recinto. A gente se preocupa muito com isso também, porque saguis, né, os primatas são animais sociáveis, então ela ela necessita viver em bando, cada um tem sua função, né, dentro de um grupo, tem uma certa hierarquia, e ela vive sozinha, infelizmente. Mas então a gente oferece bastante atividades para ela, né, para ela desprender esse tempo, porque a gente sabe que não é ideal ela estar sozinha. E aí, acho que todo dia que a gente tá lá, né, ele faz algum enriquecimento para ela. E ela super interage, é muito divertido observar esse animal. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um mesmo enriquecimento para duas espécies diferentes. Aqui à esquerda a gente tem uma serpente e à direita a gente tem camundongos. O que acontece? Lembra quando eu falei lá do início do Animal Machines e da teoria e de onde surgiu o bem-estar animal? Lembra que antes a preocupação era com o animal de produção e depois passou a ser para animal de zoológico, para animal de cativeiro, para animal de laboratório. E como eu falei, não é porque um bicho vai para o abate que ele tem que sofrer enquanto ele está vivo, né? Então a gente tem que oferecer condições mínimas para esse animal expressar seus comportamentos, ter todas aquelas liberdades que a gente explicou direitinho. E aí, esses ratinhos aqui, geralmente é o quê? Vamos, né, não vamos poupar palavras. Esse bichinho aqui vai ser dado para a cobra comer, certo? Então, não é porque a cobra vai comer ele que ele vai ter que passar todo o tempo da vida dele preso numa caixa lá infeliz, né? Então, é importante a gente oferecer enriquecimento também para mudar a rotina desse animal que está aqui, deixar ele mais tranquilo, né? Aqui a gente colocou esses tubinhos e alguns rolinhos, né? Para ele ter esses obstáculos, como ele falou, ter onde se esconder, né? São animais muito assustados, são animais que são muito rapidinhos também. Então, é importante a gente se preocupar também com eles, né? E aí, a gente sabe que naturalmente rato também é um bicho muito curioso. Eu acho que enriquecimento para rato também é uma das coisas que funciona bastante. Eu já criei rato e sei disso, que tudo que você coloca para rato é novidade. Às vezes não tem nada. Uma ração que você coloca para o rato comer, aquilo ali vira um entretenimento para ele. E aí, esse mesmo enriquecimento, que era tubo de acrílico, a gente colocou para a serpente, né? E, bom, ela tá de olho aberto, mas a serpente que estava dormindo dentro do tubo, ela adorou esse tubo, né? Era um animal que largou, ela não quis saber de substrato, não quis saber de nada, ela só quis ficar dentro desse tubinho aqui, tirando o cochilo dela aí. Era uma coisa, assim, apesar de ser transparente e ser bem chamativo, para o animal não tem isso, né? Ela não vai enxergar as coisas como a gente enxerga. Então, para ela, isso aí era um lugar para ela se abrigar, enfim, texturas também. A gente tinha uma serpente que ela era deficiente. O mundo animal, ele nunca para de surpreender. Então, a gente tem uma serpente que ela era deficiente, ela não conseguia se movimentar direito e a gente tinha muita dificuldade em elaborar alguma coisa para ela. Era sempre muito difícil a gente pensar em alguma coisa, porque era um animal deficiente e a gente não poderia, por exemplo, colocar uma estrutura dessa, porque ela não ia usar essa estrutura, né? Ela não ia se movimentar assim. Então, o que a gente faria nesse caso do animal deficiente? Oferecer texturas diferentes, temperaturas diferentes, proporcionar sensações diferentes para esse animal, né? Isso já seria enriquecimento. Mas no caso aqui, esse filhote de salamanta, ou de arco-íris, ela não era deficiente, então ela conseguia se movimentar, ela usou a estrutura, e ela usou esse tubinho aí, era um enriquecimento, começou como enriquecimento, mas deu tão certo que a gente acabou deixando como uma ambientação no terrário. Então ela usou essa estrutura aí até o dia que ela foi para a soltura e retornou para a natureza. Ela não vai encontrar um material de plástico na natureza, né? Mas lembra que o objetivo era simular um abrigo e o animal não vai estar vendo que isso aí é vermelho, é verde, não vai estar vendo nada disso, né? Para ela era só um lugar para ela se esconder. E os ratinhos aqui
foram abatidos, viraram alimento para a serpente, mas enquanto vivos a gente tentou oferecer condições mínimas para que eles pudessem desprender as energias deles, né? E não acumular estresse. Nelly? Tá aí? Desculpa. Aqui a gente tem o único exemplo de enriquecimento social que a gente conseguiu trazer para vocês, que são 2 cachorros do mato, né? Um casal, uma fêmea e um macho. Eles também estavam em reabilitação, se não me engano. E a gente conseguiu proporcionar essa interação social, que foi extremamente importante, foi muito bom, porque são animais que essa espécie não vivem sozinhos, né? Eles vivem com parceiros. E a gente conseguiu estimular essa socialização. A gente tem animais aqui, na verdade, que o Thales sabe falar melhor sobre eles, né? Sobre os comportamentos da fêmea, a fêmea que é mais arisca, mais agitada, mais ativa, o macho que era a marca dele. E a gente conseguiu, não foi fácil, né? Mas a gente conseguiu juntar esses dois. Eles tiveram a oportunidade de conhecer indivíduos da sua espécie ainda na reabilitação, para que fosse mais fácil essa interação na soltura, né? Quando eles estivessem em vida livre. Sim, deixa eu dar mais uma aprofundada que eu cuidei especificamente aqui dessa fêmea aqui. Seguinte, eu acabei não trazendo o vídeo da soltura dele, mas eu podia ter trago, mas eu acabei esquecendo de trazer. Era um vídeo longo também, então acho que ia ser ruim para carregar, porque acaba travando. Mas era para mostrar a vocês 2 raposas que foram reabilitadas juntas, foram soltas e elas seguiram o mesmo caminho juntas, né? Elas não saíram cada uma para um lado, elas saíram juntas na mesma direção. Seguinte, a fêmea, que é essa que está atrás, ela chegou bem novinha também, bem filhote, ficou sob nossos cuidados. E ela precisou fazer 2 cirurgias. E o que acontece? Esse animal acabou ficando muito mansinho, né? Ela só tinha contato com seres humanos, ela não sabia nem o que era cachorro do mato, sabia nem o que era raposa, não tinha contato nenhum. Então, ela ficou muito mansinha. E o macho, né, esse daqui, ele chegou com uma ninhada, ele e mais 3 filhotinhos, era uma ninhada, todos morreram, só ele sobreviveu. E ele também chegou muito, muito novinho. E também era um pouco manso. E é o que acontece? A gente não podia deixar que ela ficasse tão arisca naquele momento, porque a gente precisava cuidar dela, né? Ela estava fazendo cirurgia, estava fazendo um tratamento bem longo na face, inclusive ela ficou com a face um pouco deformada, né? Ficou faltando alguns dentes, algumas coisas na boca dela. E então, se fosse uma que ficasse muito arisco, a gente não ia ter como limpar a boca dela, fazer os curativos, né? E tirar pontos, essas coisas. Porque senão a gente ia ter que ficar sedando um animal a cada vez que precisasse fazer um curativo, isso não seria legal. Então, esse filhotinho, ele era bem mansinho e não tinha uma mãe para ensinar ele a fazer as coisas, né, certinha. E aí, eles tinham quase a mesma idade, ela era um pouco mais velha que ele, mas mesmo tamanho, mesmo porte e tudo. E aí, um era mais arisco que o outro, e acho que por cerca de um mês, tentei fazer a aproximação desses animais, né? Começou como enriquecimento social, então a gente colocava o cheiro de um no lugar do outro, depois colocava um de frente para o outro, mas separados, né? Não no mesmo recinto, e se odiavam muito, queriam se atacar, até chegar o momento que começaram a introduzir um com o outro. Eles brigavam muito, mas sempre que a briga ficava grande, né? Separava. E eles foi dando certo, comecei a deixar eles dormirem juntos, né, soltos no mesmo recinto, e assim foi ficando. E antes disso, a gente colocava um no recinto e outro preso, no cambiamento. Então, ele ficava a noite inteira solto, deixava o cheiro dele, depois a gente trocava, e assim foi ficando. Chegou um momento que esses animais começaram a se tolerar, né, a se tolerar um ao outro. Tinha algumas brigas por comida às vezes, mas nada muito grave. E aí a gente foi deixando eles ficarem isolados. E chegou a um ponto que esses animais começaram a ficar arisco. E chegou ao ponto do tratador ir lá e eles atacar o tratador. Chegou ao ponto de eu ir colocar comida para ela e ela vir morder a minha mão e fazer um machucado feio, né? Sair sangue. É algo que é desesperador, mas você fica muito feliz. Tipo, nossa, cara, que lindo. Esse bicho tá querendo me matar. Isso é lindo, porque é comportamento natural dele. O bicho me atacou, tirou sangue de mim. Isso é muito bom. Sinal que se ele, sei lá, se de repente ele se deparar com um ser humano na natureza, ele vai querer atacar, né? Isso é muito bom. Então, quando aconteceu isso, né, a gente viu, nossa,
esses bichos aí têm muita chance de ir para a natureza. E aí houve algumas controvérsias, porque ela tinha passado por cirurgia e tinha perdido alguns dentes, né? Ela estava um pouco banguela, faltando dente. E aí muita gente quis implicar, falando, esse bicho tem que ir para cativeiro, não pode ser solto. E aí já deu aquela tristeza, né? Porque a gente que gosta de bicho, a gente sempre vai querer que o bicho volte à natureza, né? Infelizmente, se não puder de jeito nenhum, ele vai para cativeiro. Mas aí o que aconteceu? Esse bicho acabou caçando um rato. E o que acontece? Quando esse bicho caçou esse rato, foi um divisor de águas, porque muita gente algumas pessoas estavam defendendo que esse bicho não ia ter condições de se virar na natureza. E aí, quando começaram a bater nessa tecla, o bicho provou que ele conseguia caçar. E aí, quando ele fez isso, foram feitas uma série de testes. Eu acho que foram uns 3 meses só de testes de personalidade, e se o animal sabia caçar, sabia identificar água. E aí a gente viu que esses 2 filhotes eram perfeitos para ser soltos. E o melhor de tudo, né? O enriquecimento social era só para a gente fazer a socialização desses animais, acabou dando certo, eles viraram um casal. E quando chegarem na maturidade sexual, iam reproduzir e tudo mais, né? E formar a matilha deles. Então, a base estava aí. A gente conseguiu fazer um grupo. Se eles estivessem sozinhos, cada um ia para um cativeiro diferente, né? Porque a gente não ia soltar eles sozinhos. Então, eles ficaram juntos, já foi, assim, algo que deu para segurar e saber que esses animais poderiam ser soltos. E aí eles foram encaminhados para um outro lugar para serem reabilitados. Eles não foram soltos, porque são filhotes, né? Então tem uma certa desvantagem. Pode vir um animal adulto e, de repente, brigar e matar esse filhote, né? A gente sabe que eles sairiam em desvantagem, porque são filhotes. E aí, quando esses animais atingem a maturidade sexual, eles vão para a soltura. Mas eles ficam isolados, num ambiente mais natural possível, né? Menos contato com o ser humano possível. E são animais que abanavam o rabo quando via pessoa e passaram a ser animais que atacam e tiram sangue da pessoa. Então, esse enriquecimento social deu super certo. E esses animais, graças a esse enriquecimento social, esses animais ganharam essa fichinha para poder ganhar uma reabilitação e ir para a soltura, né? Então, um enriquecimento que acabou virando reabilitação e deu super certo. Foi o único exemplo que a gente conseguiu trazer de enriquecimento social, mas assim, foi um que deu super certo, né? A gente tem muito exemplo com o psitacídeo, que é um bicho social e dá super certo, inclusive espécies diferentes, né? Mas eu acho que esse daqui foi perfeito para a gente exemplificar o tipo de enriquecimento social. Eu queria só ressaltar ainda nesse outro exemplo do enriquecimento social, que, na verdade, preste atenção, o próprio enriquecimento faz parte do enriquecimento, porque Tales falou que no começo esses animais eles estavam em conflito, né, entre si. Então, quando você tem um problema desse tipo, você começa a oferecer enriquecimentos físicos, alimentar, sensorial, vai oferecendo assim no recinto, porque serão atividades que vão tomar a atenção daquele animal naquele momento, e em vez de ele perder tempo lá brigando com o outro, ele vai estar se distraindo, vai estar interagindo, vai estar estimulando seus instintos. Então, até nesse momento, o enriquecimento também é muito importante. O vídeo ficou um pouco ruim, é porque eu tava filmando escondido, né? Porque quando o bicho tem reabilitação, a gente não se mostra para esse bicho, né? A gente tenta fazer o mínimo, ver que ela veio para frente, né? Tem uma audição boa, tem um olfato bom, mas que eu não apareci fisicamente para eles. Ficou meio ruim o vídeo, mas foi o que eu consegui registrar. E assim, gente, não é do nada que a gente decide que vai soltar um bicho, não, tá? Tipo, deu certo o enriquecimento, então vamos soltar o bicho porque ele vai sobreviver. Não é assim. Como eu falei, foram 4 meses só de teste. Fora isso, depois desses testes, o animal ia ganhar uma reabilitação de verdade. Então, assim, não é do nada que a gente decide soltar, não. Aquele tamanduazinho, por exemplo, né, do que Nelly citou, não foi do nada, né? O animal chegou filhotinho e só foi solto quando estava já adolescente. Então, não é do nada que a gente decide soltar um bicho, não. Tem todo um protocolo, tem todos os testes para saber se o animal vai saber identificar a fonte de água e comida, se vai saber se esconder, se vai saber se esconder, caçar, se defender de predadores. Então, tem uma série de fatores, né, que a gente tem que cumprir e passar passo a passo para decidir se o bicho vai ser solto ou não, certo? Então, não é simplesmente aleatório, não. Verdade. E aí, agora que a gente já mostrou tudo isso,
temos um desafio para vocês, que é montar um enriquecimento aí para você que trabalha com bicho, para você que tem um pet em casa, e marcar a gente no Instagram, o arroba que está aí na tela. Inclusive, uma dica que eu vou dar, eu já fiz para o meu cachorro, esse exemplo do enriquecimento que a gente fez para a Joelma, aquele da garrafa com as frutas, é bem interessante. Você faz e coloca ração ou coloca petisco, alguma coisa dentro da garrafa, e dá super certo. Então, se você tiver um cachorrinho, um gatinho em casa, um ratinho também, para rato, rolinho de papel higiênico dá super certo, eu já fiz com os meus. Então, assim, são muitas opções, muitas variedades, e vocês fazem, postam e marcam a gente para a gente acompanhar. O objetivo do enriquecimento é fazer o seu pet feliz, né? O seu bichinho feliz. Independente se você tem uma galinha, como ele falou, um rato, um papagaio, seja o que você tiver aí, que for papagaio servido. não. Tem gente que tem papagaio legalizado, né? De preferência que seja legalizado. Particularmente, eu sou contra a criação de animal silvestre, mas se for legalizado, tudo bem, né? Melhor do que você recorrer a animal de tráfico. Mas se você tem aí um bicho, seja que for um ser vivo, faz essa atividade para ele, faz esse desafio, né? Infelizmente, a gente gostaria muito que a gente estivesse no campus do FPB, fazendo algo prático, né? Onde a gente montasse o enriquecimento, aplicasse para algum animal, a vivência seria bem melhor para todo mundo. Mas como está sendo tudo online, então a gente passa como parte prática esse desafio, faz alguma coisa para o teu gato, para o teu cachorro, faz alguma coisa para brincar com ele e marca lá a gente, né? E é isso. Lembrando que qualquer coisa que mude a rotina do animal vai ser um enriquecimento. Até um chinelo que seu cachorro torar, que ele quebrar o seu chinelo lá, para ele isso vai ser um enriquecimento. Você vai ficar com raiva, chateado, mas seu cachorro se divertiu. Então, pode ser qualquer coisa, simples mesmo. Reutilizar material, como vocês viram. A gente utiliza garrafa, rolinho de papel higiênico, caixa de papelão. Então, coisas que iria para o lixo, a gente acaba reaproveitando, né? E dá para usar até várias e várias e várias vezes. Então, cumpra esse desafio, se você quiser e puder. Faz aí, marca a gente, que a gente vai estar repostando. A gente queria abrir espaço se alguém tiver dúvidas, perguntar alguma coisa, se não ficou nada claro, feedbacks. Eu só queria parabenizar vocês mais uma vez, né, por essa iniciativa, né? É lindo ver o trabalho de vocês, é lindo ver quando a pessoa tem o dom, tem a paixão e também, né, o buscar da parte científica, todo um estudo. Então, é gratificante ver vocês, né, de cabeça nisso e tendo certeza que os animais em reabilitação estão sendo muito bem assistidos, né? Então, um beijo, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, Milena. Você que é uma amiga nossa de longa data, né? A gente já teve o privilégio de trabalhar junto, todo mundo. Compartilha dessa paixão pelos animais com a gente, né? Então, é muito bom também a gente ter esse apoio de pessoas que são da área também, que passaram pelo que a gente passa e que a gente tá junto nessa, né? Então, mais uma mensagem para a gente dar, pessoal. É uma orientação, na verdade, né? Que matar, caçar, perseguir, manipular, ter em casa animais silvestres sem autorização do IBAMA é crime, certo? Então, se você tem um animal ilegal, se você cria um papagaio ilegal, um passarinho ilegal, comprou do tráfico, não tem problema, você pode entregar, você faz a entrega para o IBAMA, você não recebe multa, você não é preso, né? Você só recebe penalidade se você for pego em flagrante. Então, se o IBAMA pegar você no flagra criando um bichinho ilegal, aí você vai se dar um pouco mal. Mas se você cria esse bicho, independente, você tem na sua casa 10 jabutis ilegais que você comprou na feira. Se você quiser, você pode entrar em contato com o IBAMA para fazer a entrega desses animais, não acontece nada com você, né? A entrega voluntária ainda dá esse privilégio de você entregar e não acontecer nada. Você não vai ter penalidade nenhuma, só se for pego em flagrante. Então aqui tem o número do IBAMA para você denunciar. Se você vê alguém matando bicho, vê alguém fazendo alguma coisa errada com animais, pode denunciar. Inclusive maus tratos também, seja gato, cachorro, né? Agora que vocês sabem os direitos que os animais têm, né? Se você está vendo um animal passar fome, sede, você vê um animal que fica preso o dia inteiro naquele lugar, no sol, sem abrigo, enfim, um animal que está sofrendo maus tratos, você pode denunciar para o próprio IBAMA também, né? Independente do maus trato que for. Se não estiver atendendo às 5 liberdades que os animais precisam ter, está sendo maus tratos. Então, agradeço a atenção de todo mundo também. Obrigado, Nelly, minha parceira também, por estar junto nessa. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tiver dúvida, pode falar e eu acho que a gente encerra por aqui. Eu vou colocar mais uma vez o link da presença
E é isso. Quero agradecer também, né? Então, obrigada, pessoal, pela atenção. Agradeço ao campus também, né, pela oportunidade de a gente estar fazendo esse mini curso para vocês. Obrigada, Thales, pela parceria. E obrigada a todo mundo que participou, que elogiou e que gostou. Espero que vocês realmente tenham gostado e tenham aprendido. É isso. E é isso, pessoal. Qualquer coisa aqui tem a nossa rede social. E até a próxima, né?